Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Sempre preferi a solidão. É meio que um pré-requisito para meu trabalho. Sou biólogo da vida selvagem, focado principalmente em carneiros selvagens, ovelhas de grandes chifres, alces e cabras montesas. Naquele outono, eu estava em uma missão solo de 2 semanas nas montanhas Bitterroot, coletando dados de câmeras trilha e monitorando movimentos ao longo de um corredor conhecido por cabras montesas. Eu estava sozinho lá, apenas eu, meu equipamento e quilômetros de cumes, campos abertos e vales densos de pinheiros onde a maioria das pessoas não resistiria uma noite. Já trabalhei em terrenos mais hostis, no Alasca, durante a estação de granizo, e em Utah, sobre o calor do verão. Mas as Bitterroot têm uma quietude particular. Você escuta cada passo, cada movimento do vento. É o tipo de lugar onde o silêncio vira um som por si só. Eu gosto disso. Isso me permitia pensar. Eu estava me recuperando de um término difícil e a ideia de desaparecer para um lugar sem sinal de celular, sem pessoas ou obrigações, parecia a única coisa que fazia sentido. Meados de setembro é perfeito para o que faço. Os dias são frescos, as noites são geladas e a maioria dos turistas de verão já tinha ido embora. Eu viajei leve. Minha barraca ultra leve, fogareiro, refeições liofilizadas, meu caderno de campo e um revólver 357 que mantenho preso no coldrilo em viagens longas para proteção contra ursos ou pumas. Nunca contra pessoas. Meu beacon via satélite ficava preso ao colete. E eu tinha 3 câmeras trilha que planejava trocar a cada alguns dias. Mantinha minha rotina bem rígida. Levantar com o sol, caminhar pelas trilhas, anotar dados, recolher as câmeras e voltar antes do anoitecer. Esse era o ritmo. Você não sai dele, a menos que queira se perder ou algo pior. Nada emocionante na caminhada de entrada, exatamente o que eu queria. Segui uma trilha estreita usada por animais até uma bacia em forma de anfiteatro natural. Rochas íngremes em 3 lados, pinheiros densos e só uma ságida boa. Montei acampamento perto de um riacho estreito e comecei o trabalho. Os primeiros 2 dias foram perfeitos. Muitos excrementos frescos, algumas trilhas menores de cabras com pegadas sobrepostas e um bom avistamento perto do pôr do sol. Nada fora do comum. Não vi outra alma. Também não esperava. Não há motivo para estar tão longe, a menos que você seja pesquisador ou esteja extremamente perdido. Na terceira noite, entrei naquele estranho estado mental meio selvagem em que você fica quando está só você e a natureza. Parei de falar alto. Meus pensamentos desaceleraram. Comecei a notar pequenos detalhes, como a luz refletindo em teias de aranha entre os galhos, ou como os corvos pareciam seguir a mesma rota de voo todas as manhãs. Naquela noite, fiz um ensopado na fogueira, daqueles em que você joga tudo que sobra na panela e finge que o gosto é diferente do dia anterior. Sentei com as costas apoiadas numa parede de pedra, o fogo crepitando baixo, jaqueta fechada até o pescoço, lanterna de cabeça pendurada no cabo para iluminar uma área ao redor. Enquanto raspava o fundo da tigela, vi algo do outro lado do vale. A princípio pensei que fosse um tronco que eu não tinha notado antes. Era apenas uma forma vertical na beirada das árvores do outro lado, uns 200 metros de espaço aberto. Mas algo parecia errado. Peguei meus binóculos, levantei devagar e foquei. Era um homem, parado ali, braços ao lado do corpo, sem fogo, sem lanterna, sem equipamento visível, apenas observando. E o pior, ele nem estava vestido para o frio do jeito que você imagina. Sem jaqueta acolchoada, sem gorro,
Só um contorno escuro de um homem, perfeitamente imóvel. Esperei, achando que ele assinaria, chamaria ou se viraria. Mas ele não se mexeu, nem sequer piscou. Fiquei ali por muito tempo antes de finalmente voltar para a barraca e fechar o zíper. Não havia motivo para ele estar ali, e não havia razão para eu dormir tranquilo depois disso. Na manhã seguinte, chequei o topo da montanha antes de sair da barraca. Nada. Nenhuma figura, nenhuma pegada que eu pudesse ver. Mesmo assim, algo continuava me incomodando. Convenci a mim mesmo que tinha imaginado aquilo. O fogo, as sombras, o jeito que os olhos enganam quando você está cansado. Arrumei tudo para a caminhada do dia e tentei não pensar no assunto. Mas quando voltei à noite, exausto, sujo e com fome, olhei para o outro lado do vale de novo. E ele estava lá, no mesmo lugar, mesma postura. Naquela noite, não acendi a lanterna. Fiquei no escuro, enrolado no saco de dormir, espiando por uma pequena abertura na tela da barraca. Queria ver se ele se mexia ou ia embora, mas não. Ele ficou ali. Continuou noite após noite. Nunca chegou perto, nunca acendeu fogo, nunca montou o acampamento. Só estava lá, observando. A temperatura caiu para a casa dos 30 graus Fahrenheit, aproximadamente 0 graus Celsius, e eu ainda não o vi usando nada mais pesado. Sem luvas, sem gorro. Nunca o vi agachar ou descansar. Nenhum sinal de vida ao redor, nem mesmo o vapor do fôlego. Comecei a pensar que talvez não fosse uma pessoa. Talvez fosse uma estátua, algo que alguém colocou ali para assustar os caminhantes. Mas era muito remoto mesmo. Quem faria isso? Na sexta noite, peguei os cartões das câmeras trilha para começar a revisar os dados. A maioria eram imagens de cervos e cabras, como esperado, mas uma câmera posicionada a cerca de 50 metros do acampamento mostrou algo diferente. Um borrão de movimento perto do chão, uma forma agachada com formato humano. Passou na borda da imagem por volta das 3h47 da manhã e desapareceu atrás de uma pedra. O carimbo de data e hora era de 2 noites antes. Essa câmera ficava virada para o riacho, não para o vale. Passei a noite inteira acordado. Na manhã seguinte, examinei as câmeras mais atentamente. Nada faltava, mas uma delas havia sido ligeiramente rotacionada, o suficiente para mudar seu ângulo. Eu não tinha feito isso. Nenhum animal teria feito também, sem derrubar a câmera. De volta ao acampamento encontrei outra coisa, uma pegada de sapato. Não era minha, nem de bota, mas de um sapato de sola lisa e gasta, tipo os que vendem em lojas de artigos militares. Estava perto da fogueira, coberta em sua maior parte por agulhas secas de pinheiro. Quando olhei para o vale à noite, ele não estava mais lá. A ausência dele piorou a sensação. Naquela noite, a floresta parecia mais densa. Os sons normais, vento, galhos rangendo, corujas, haviam desaparecido. Só silêncio, denso e total. Fiquei ali, com a lanterna desligada e a mão no revólver .357. Às 2h39, ouvi algo. Um passo lento sobre o cascalho atrás da barraca. Não um galho quebrando, não um esquilo. Um passo lento, firme. Depois outro. E então, silêncio. Não abri o zíper da barraca. Não me movi. Na manhã seguinte, saí com o sol nascendo. A fogueira parecia diferente. 2 pedras novas tinham sido colocadas no círculo. Chequei as câmeras novamente e foi quando encontrei aquilo. Um dos cartões tinha imagens daquela noite, de madrugada, pouco antes do amanhecer. Mostrava o homem agachado ao lado da barraca, mas ele não olhava para dentro. Estava virado para a floresta, com a cabeça inclinada, como se estivesse ouvindo algo. Ficou assim por quase 10 minutos. E então, sem olhar para trás, levantou-se
e caminhou de volta para o vale. Deixei o vídeo rodando em loop enquanto me sentava do lado de fora. Não comi, não escrevi no caderno. Só fiquei ali no frio assistindo aquele clipe granulado várias vezes. A postura dele não era ameaçadora, era reverente, quase como se ele estivesse esperando uma resposta. Não conseguia parar de pensar. O que ele estaria ouvindo? Naquela noite, fiquei acordado de novo. Sem fogo, sem luz. Apenas minhas costas contra a barraca e os ouvidos atentos no escuro. Às 3h06, algo mudou. Não ouvi passos nem vozes. A floresta mudou. Parecia que toda a atenção havia relaxado de uma vez só. Aquele tipo de queda de pressão que você sente nos dentes. E então, ouvi algo. Não palavras, não música. Um assobio. Uma nota longa e depois silêncio de novo. Esperei até o amanhecer, arrumei tudo rápido e desajeitadamente. Carreguei tudo morro acima sem parar para descansar. Não me preocupei em trocar a última câmera ou conferir o último ponto de GPS. Voltei direta. 19 quilômetros com 32 quilos de equipamento, sem pausa. Quando finalmente cheguei ao meu carro e tive sinal, mandei uma mensagem para o meu supervisor dizendo que estava antecipando o fim da missão. Disse que explicaria depois e que estava doente. Eles não insistiram. Carreguei os dados quando cheguei em casa. Tudo, exceto um cartão, o que tinha o homem agachado. Esse eu guardei. Ainda tenho esse vídeo. Às vezes assisto novamente tentando perceber algo que perdi. Um gesto, um som, uma pista. Mas não tem nada novo. Só ele, parado, olhando para a floresta, ouvindo. Nunca contei essa história completa para ninguém. Nem para meu supervisor, nem para os outros pesquisadores do grupo, nem mesmo para minha irmã. E a gente costuma falar sobre tudo. Não queria os olhares, as perguntas, as explicações lógicas que sempre parecem tentar corrigir sua memória em vez de apenas escutá-la. Alguns meses depois, estava numa loja de equipamentos conversando com outro biólogo que acabara de voltar de um projeto mais ao sul. Conversa casual. Mencionei as Bitterroot e ele acenou devagar com a cabeça, dizendo: "Este lugar tem um silêncio estranho, sabe?" Eu só acenei, não disse mais nada. O que realmente me incomoda é que nunca descobri o que ele estava ouvindo. Ele não estava me observando, disso tenho certeza. Não se aproximou, não ameaçou, nem sequer me reconheceu. Ele foi até aquele vale por outro motivo. Algo mais profundo naquela floresta. Às vezes penso se ele estava me avisando, se agachar ao lado da minha barraca era a maneira dele dizer: "Fique quieto, não faça barulho", como se eu estivesse em um perigo maior do que imaginava. Não voltei mais àquela bacia. Montei estudos inteiros para evitar essa parte do mapa. Ainda não consigo tirar aquela imagem da cabeça, o jeito que ele ouvia, como se algo fosse responder. Ele não veio atrás de mim. Veio para esperar. E eu só estava por perto. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu caço sozinho desde que saí do serviço militar. É a única coisa que já me deu aquela mesma sensação de quietude que eu sentia nas patrulhas noturnas, quando sua mente se concentra só no movimento, no som, e em manter seus sentidos afiados. Alguns caras conseguem isso pescando. Eu consigo caminhando pela floresta com um rifle. Naquele ano, escolhi a Floresta Nacional de Oita. É tranquila, cheia de pinheiros e tão isolada que você pode caminhar por horas sem ver outra pegada. Outubro é o mês ideal para mim. Frio bastante para o mato começar a rarear, quente o suficiente para não congelar, se precisar dormir ao relento inesperadamente. Estacionei minha caminhonete em uma estrada de fogo e caminhei cerca de 10 quilômetros.
Não trouxe barraca, só uma lona, saco de dormir, um pequeno fogareiro e aquelas comidas racionadas horríveis que você só come quando tá com os dentes bons e os padrões baixos. Eu sabia o que estava fazendo. Carregava uma bússola, não um celular. De qualquer forma, não tem sinal lá. Os 2 primeiros dias foram bons. Vi 3 veados de cauda branca e um gato do mato que fugiu assim que sentiu meu cheiro. As noites eram frias, mas suportáveis. Acampei perto de uma árvore caída, mantive o fogo pequeno e fui dormir cedo. Nada aconteceu até a 3ª noite. Eu estava a cerca de 1,5 metro do acampamento, agachado no alto de um morro com uma visão clara para um campo lá embaixo. Estava observando com binóculos por uns 40 minutos quando ouvi algo. Um grito. Não de animal, mas de homem. Alto, assustado e próximo. Ecoava entre as árvores, frenético, quebrado, como alguém correndo de algo. Levantei rápido, virei na direção do som com a mão já no rifle. O grito veio de novo. Mesmo as palavras, mesmo a voz, mesmo tom, mas o estranho é que não mudou. Nem uma hesitação, nem um galho quebrando, nem uma mudança de direção, só repetia: "Me ajude!" Exatamente no mesmo tom, como se alguém estivesse apertando play numa fita cassete. Comecei a me aproximar devagar, rifle baixo, pronto. Já ouvi pessoas gritando por ajuda de verdade. É confuso, desesperado. Isso não era assim, parecia limpo demais. Andei nos 200 metros e a voz continuava igual. No mesmo ponto, no mesmo volume. Isso não é como o som funciona na floresta. Ele deveria ter sumido ou ecoado, mas não. A cada poucos segundos, "Me ajude!" Até que parou. No meio do grito, simplesmente silenciou. Fiquei parado por um tempo. Respirava calmamente, mas minhas mãos estavam geladas. Fiz um giro lento de 360 graus com o rifle. Olhei a linha de árvores e escutei. Nada. Esperei mais uns 10 minutos antes de voltar. Peguei uma trilha diferente, só para garantir. Nada me seguiu. Nenhum pássaro assustado. No acampamento, mal dormi. Mantive o fogo aceso e fiquei com as costas para uma pedra. Cada barulho me fazia pular, mas não ouvi o grito de novo. Na manhã seguinte, decidi voltar para o local onde ouvi o som. Não muito perto, mas perto o suficiente para investigar melhor. Não havia sinais de luta, nenhuma pegada. Até que notei algo estranho. Um pedaço de corda esticado baixo entre 2 árvores. Paracorde camuflado, na altura da canela. Fácil de não perceber se você não estivesse procurando. Segui a corda, que levou a uma árvore a uns 4,5 metros à frente. E ali, colado com fita adesiva na parte de trás do tronco, havia um gravador de fita cassete, um velho, portátil, ainda ligado. Me aproximei. Ele clicou, rebobinou e começou a tocar. "Me ajude." A mesma voz repetindo sem parar. Olhei atrás da árvore. Pegadas frescas de bota. Só um par entrando. Não toquei no gravador. Deixei tocando e fui embora do jeito que cheguei. Enquanto me afastava, ficava olhando para trás. Algo estava errado. Nenhum animal por perto. Até os insetos estavam silenciosos. Cheguei ao acampamento ao meio-dia. Arrumei tudo em menos de 5 minutos. Deixei o círculo de fogo apagado e a lona na mochila. Caminhei direto até a caminhonete perto do pôr do sol. O motor pegou de primeira, o que parecia um milagre. Quando pisei no asfalto de novo, aquela pressão estranha nos ouvidos desapareceu. Em casa, não dormi. Tranquei todas as portas, acendi todas as luzes e fiquei no sofá com a espingarda. Por dias, pensei naquelas pegadas, como só havia um par, como levaram até a árvore e simplesmente pararam, como se quem colocou aquele gravador não tivesse saído do mesmo jeito. Alguns dias depois de ter dormido e me convencido de que só tinha sido assustado por algo explicável, fui limpar meu equipamento na garagem. E lá estava ele, o gravador, no fundo da caçamba da caminhonete, preso atrás da minha caixa térmica. Mesmo modelo, mesmo a fita adesiva nas laterais. Eu não tinha tocado nele. Sei disso. Não tinha levado comigo. Deixei preso na árvore. Fiquei olhando por um tempo. Não queria pegar.
mas precisava saber. Apertei o play. Me ajude! A mesma voz, o mesmo loop, ainda tocando. Joguei dentro de um saco de lixo e enfiei lá no fundo da lixeira na calçada. Joguei outro saco por cima. Era noite de coleta de lixo, de qualquer jeito. Na manhã seguinte, o saco estava na minha porta. Não rasgado, não amassado, só colocado ali, como se alguém tivesse deixado cuidadosamente. Alguém estava brincando comigo ou mandando uma mensagem. Mas o que mais me incomodava era a voz. Ela era familiar. Ouvi de novo, de verdade. Reproduzi umas 12 vezes. Quem quer que tenha feito isso, queria que eu encontrasse. E sabia exatamente como fazer eu ouvir. Eu ferrava a vida de umas pessoas bem perigosas quando estava no serviço militar. A única explicação que faz sentido é que alguém voltou para se vingar. Não voltei para Washington. Não caço mais sozinho. Hoje em dia só treino no stand e faço trilhas com amigos. Ainda gosto do silêncio, mas não confio nele como antes. Alguns meses depois que o gravador apareceu pela segunda vez, me mudei. Cidade diferente, trabalho diferente. Achei que finalmente estava longe do que quer que tivesse me seguindo. Por um tempo, parecia que sim. Até que semana passada, recebi um pacote. Sem remetente, sem selo, só deixado na minha porta enquanto eu estava no trabalho. Dentro, um pendrive. Pluguei. Provavelmente não devia, mas fiz. Tinha só um arquivo. Só áudio. Começava com o mesmo grito repetido uma e outra vez. Mas depois, algo mudou. Depois de uns 30 segundos, a gravação virou estática. E aí eu vi respiração. Não desesperada. Só perto, como alguém segurando o microfone a 1 centímetro da boca. Fechei o arquivo, tirei o pendrive, mas juro que ainda ouço aquela voz às vezes, de noite, quando tá silencioso e eu tento dormir. Juro que ouço a voz não pela caixa de som, mas de algum lugar do lado de fora da parede do meu quarto. E o que mais me incomoda é que não parece mais uma gravação. Alguém queria que eu encontrasse e sabia exatamente como me fazia ouvir. Trabalho no serviço florestal, no norte de Minnesota, principalmente dentro da Floresta Nacional de Superior. Meu trabalho inclui desde o monitoramento da erosão do solo até a inspeção de áreas de fogueiras e a verificação de permissões. Basicamente, garantir que as pessoas não façam coisas estúpidas em terras protegidas. É um trabalho simples, mas me mantém ao ar livre e eu amo o silêncio. Trilhas vazias, o som das árvores rangendo e aquela vibração pacífica que limpa a mente. Todo outono, quando as temperaturas noturnas começam a cair e as folhas já caíram completamente, somos designados para inspecionar e encerrar os acampamentos mais afastados para o inverno. Isso significa caminhar até os locais mais remotos, verificar se estão limpos, garantir que nada tenha sido deixado para trás e confirmar se o local está realmente no registro. A maioria desses acampamentos não recebe quase nenhum visitante depois que a temporada de verão termina. No final de outubro, é mais provável encontrar cervos do que campistas. Na maior parte do tempo, esses locais estão completamente vazios. Ocasionalmente, encontramos equipamentos deixados para trás, lonas velhas, lenha parcialmente queimada, talvez uma cadeira de camping quebrada. Já encontrei facas enferrujadas, sacos mofados de granola, uma vez até um ursinho de pelúcia destruído, jogado no chão como se tivesse passado por uma tempestade. Mas em novembro de 2022, me deparei com algo que ainda me dá arrepios toda vez que penso nisso. Era uma terça-feira. A neve tinha começado a cair no dia anterior. Não era uma tempestade forte,
mas o suficiente para cobrir tudo com uma crosta branca e crocante. O ar estava completamente parado. Sem pássaros, sem vento, apenas o som das minhas botas e o arranhar da minha vara de caminhada quando perdia o equilíbrio. Recebi a tarefa de inspecionar 5 acampamentos naquele dia, todos a cerca de 1,5 quilômetros de distância um do outro, ao longo de um sistema de trilhas mal conservado. O quarto da lista era um antigo acampamento de escoteiros que não era usado oficialmente havia anos, nem sequer aparecia mais no mapa público, apenas como uma coordenada no nosso banco de dados interno de GPS. Eu havia marcado como provavelmente abandonado nas minhas anotações, mas ainda precisava ir até lá para confirmar. Quando me aproximei da clareira, soube imediatamente que havia algo errado. A vegetação rasteira parecia pisoteada. Havia pegadas na neve, recentes. E então, encostada na linha de árvores, eu a vi. Uma barraca. Era uma daquelas barracas pequenas, para 2 pessoas, laranja desbotado, totalmente montada e firme. A neve ao redor tinha sido removida recentemente. A fogueira no centro do acampamento estava preta de cinzas, intocada pela neve. Um monte de lenha empilhada cuidadosamente estava protegido sob uma lona improvisada. As pegadas iam e vinham entre a barraca e a fogueira. Apenas um par, pesado o suficiente para sugerir um adulto andando de um lado para o outro. Não havia equipamentos extras do lado de fora da barraca. Sem embalagens, sem bagunça. Tudo estava muito organizado. Liguei para a central e informei que havia encontrado um acampamento ativo não registrado. Perguntaram se havia alguém presente. Respondi que não. Parecia que a pessoa havia saído há pouco tempo, mas não tinha levado nada com ela. Disseram para registrar, tirar fotos e aguardar contato do guarda florestal distrital. Tirei fotos de longe, enviei as coordenadas e fiquei ali parado, observando minha respiração sumir no ar frio. A floresta estava silenciosa de um jeito que não parecia pacífico. Parecia vigilante. Aproximei-me lentamente da barraca. Ela estava totalmente fechada. Nenhum sinal de movimento lá dentro. "Olá?" chamei. "Serviço florestal. Tem alguém aí?" Silêncio. Bati de leve na lona. Nada. Abri o zíper até a metade e me inclinei para espiar. Lá dentro, havia apenas um saco de dormir, tamanho adulto, completamente fechado, inchado com algo dentro. Não havia lanterna, nem isolante térmico, nem mochila. Só o saco de dormir deitado bem no centro da barraca, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Não se mexia, não fazia som, mas estava claramente cheio de alguma coisa. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Já tinha aberto dezenas de sacos de dormir abandonados antes. Normalmente estão cheios de roupas sujas, talvez um colchonete velho, mas algo naquele me fez estremecer. Não consigo explicar porquê, mas eu não queria abrir. Saí da barraca e liguei novamente para a central pedindo apoio. Disseram que levaria pelo menos 2 horas até alguém chegar à minha localização. O sinal do celular era ruim, então iriam contactar os guardas por rádio e me retornariam assim que possível. Disseram para eu permanecer no local, em segurança, e não tocar em mais nada até a chegada de alguém. Então esperei. Andei pelo acampamento, tentando não olhar para a barraca. As pegadas haviam começado a congelar e percebi algo estranho. Todas tinham a mesma profundidade. Nenhum sinal de alguém ajoelhado, sentado, nada além daquele andar repetitivo entre a barraca e a fogueira. Sentei-me numa pedra na beirada da clareira, tentando afastar a tensão no peito. Pensei em voltar para o caminhão e encontrar os guardas no caminho, mas a última coisa que eu queria era abandonar a cena e depois descobri que era algo importante. Então fiquei. 2 horas se passaram, depois 3.
O sol começou a se esconder atrás das árvores e a temperatura caiu rapidamente. Todo o acampamento estava coberto por sombras alongadas. Meu celular ainda sem sinal. Nenhuma resposta da central. Eu não queria passar a noite ali, mas também não podia sair sem saber o que havia dentro daquele saco de dormir. Me forcei a voltar para dentro da barraca. O zíper do saco estava duro, como se não fosse usado há muito tempo. Abri devagar. O som do zíper parecia alto demais naquele silêncio. A primeira coisa que vi foi tecido. Roupas pequenas, do tipo usado em macacões ou pijaminhas de criança. Depois, mais camadas de roupas infantis, de cores variadas, dobradas de forma estranha. Então vi a cabeça de uma boneca. Depois outra. E outra. Havia 5 bonecas, todas mais ou menos do tamanho de uma criança pequena, enfileiradas, lado a lado, dentro do saco de dormir. Todas vestidas com roupas de verdade, algumas com golas rendadas. Uma com um ursinho desenhado no peito. Uma tinha uma chupeta na boca, outra tinha olhos desenhados à mão com caneta preta, grandes óvalos olhando para cima. E o ar dentro do saco estava quente. Saí da barraca tão rápido que quase arranquei a lona. Peguei minha mochila e me afastei uns 6 metros, respirando ofegante. Fiquei parado até que faróis surgiram entre as árvores. Finalmente um guarda havia chegado. Era um homem de meia idade, calado e sério. Caminhou pelo acampamento comigo, olhou a barraca e entrou. Não abriu o saco de dormir. Apenas ficou em pé ali por um bom tempo, olhando. Depois saiu, me lançou um olhar demorado e disse: "Deixe com a gente." Registrei meu relatório daquela noite, fotos, coordenadas, tudo. Na manhã seguinte, quando fui verificar o andamento, meu supervisor disse que aquele acampamento não estava em minha região designada. Sugeriu que talvez eu tivesse me confundido por causa da neve. Não consegui dormir por dias por causa daquilo que vi dentro do saco de dormir. Parei de andar e girei devagar. Aquela sensação foi surgindo como um sussurro, a mesma que se tem ao entrar numa sala onde estavam falando de você. A sensação de que algo invisível estava muito consciente da sua presença. Como se a floresta estivesse ouvindo ou observando. Olhei ao redor. Nenhum movimento. Mas o silêncio parecia carregado. Resolvi voltar. Foi quando vi algo adiante no caminho, se é que dava para chamar assim. Um Polaroid, deitado de cara para cima na terra. Fui até ele e o peguei. Era uma foto nossa, minha e da minha esposa, rindo juntos, sentados perto da fogueira no acampamento. Eu estava com as mesmas roupas de agora, a mão dela sobre o meu joelho, o cabelo preso exatamente como tinha prendido naquela manhã. Mesmo elástico, mesmo anel de prata na mão direita. Mas a gente não levou câmera. Nem Polaroid, nem descartável, nem celular. A cor do nosso, sem telas, sem tecnologia. A ideia era se desconectar. Mas ali estava a foto. Real, nítida, revelada. Daquelas que você tira, chacoalha e espera aparecer. Minhas pernas começaram a se mover antes que eu decidisse. Virei e comecei a andar rápido, quase correndo. O coração não acelerou, mas o estômago estava em nó. A cada poucos passos eu olhava para trás. As árvores pareciam mais densas, como se o espaço atrás de mim tivesse se fechando. Quando cheguei de volta ao acampamento, a luz tinha mudado. Aquele tom âmbar estranho do fim da tarde, quando o sol fica baixo e tudo parece iluminado de lado. A barraca ainda estava lá. A garrafa dela, nossas mochilas, a comida pendurada na árvore, intocados. Mas ela não estava. Chamei por ela. Uma vez, 2, mais alto, nada. Verifiquei a barraca. O celular dela ainda estava lá, em modo avião.
O moletom estava dobrado sobre o saco de dormir, com as mangas enfiadas, como ela sempre fazia. E em cima do travesseiro, outro Polaroid. Dessa vez, só ela, em pé na floresta. Mesmo moletom, mesmo rabo de cavalo, olhando direto para a câmera. O rosto pálido, olhos arregalados. Parecia com medo, mas tentando não demonstrar. Como se não estivesse sozinha atrás da lente. Atrás dela na foto, as árvores estavam sombreadas, borradas, como se algo estivesse se movendo ou se escondendo. Não lembro o que gritei. Acho que só gritei o nome dela até minha garganta doer. Procurei em círculos, corri pelas trilhas, subi nas pedras, escaneei as árvores. Nada. A floresta continuava morta de silêncio, mas agora era um silêncio agressivo. Quando os guardas florestais me encontraram, já estava completamente escuro. Devia estar com cara de selvagem. Sem sapatos, tinha largado minha mochila em algum lugar. As mãos arranhadas, a voz sumida. Eu vagava pelo mato com uma das fotos na mão, gritando como se isso fosse mudar alguma coisa. Eles me acalmaram e iniciamos uma busca em grade. A meia milha do acampamento, no meio de uma mata densa de carvalhos e arbustos, um dos guardas chamou no rádio. Tinham encontrado ela. Ela estava encolhida na base de uma árvore, arranhada, tremendo, mal conseguia falar. Não chorou. Não fez perguntas. Só se agarrou em mim, como se estivesse voltando à superfície depois de tempo demais submersa. Mais tarde, depois de ser atendida pelos paramédicos e dar nosso depoimento à polícia, ela contou o que lembrava. Um homem havia pulado sobre ela dentro da barraca, tapado sua boca com a mão. Ela tentou gritar, mas ele era forte demais. Ela disse que ele não disse uma palavra. Apenas arrastou, rápido e silencioso, para dentro da floresta. Ela não sabe como conseguiu escapar. Acha que ele achou que ela tinha desmaiado. Quando ele virou de costas, ela correu o máximo que conseguiu, até cair de exaustão. Ela não viu o rosto dele, não conseguiu descrever. Só roupas escuras, mãos frias, sem voz. Os guardas nunca encontraram o homem. Nenhuma pegada, nenhum equipamento, nenhuma trilha. Ela começou terapia na semana seguinte. Levou meses até conseguir falar sobre isso sem tremer. A gente não fala daquela viagem, mas ela ainda se lembra do cheiro dele. E agora, toda vez que ela sente algo parecido ao andar pela rua, entra em pânico e quer sair dali imediatamente. Se você achava que florestas profundas eram assustadoras, espere até o silêncio vir com vista para sua varanda. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.